Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 de Coríntios. Nós estamos quase concluindo a nossa série de pregações no livro de 2 de Coríntios. Falta apenas mais um capítulo. E hoje nós vamos falar a respeito de dois temas que estão altamente interligados, embora nos dias de hoje parece que eles estão separados: revelações e aflições. Esse é o nosso tema de hoje. Por isso, vire para o seu irmão do lado e diga: se você tem revelações, se prepare para as aflições. Amém? Nós aprendemos normalmente na igreja de hoje, pelo menos aonde a maioria das pessoas tem ensinado, que se você tem uma comunhão tal com Deus, a nível de ter revelações profundas, isso significa que você vai passar por poucas aflições. Normalmente é ensinado assim, é aquele evangelicalismo mambembe e deficiente, que normalmente diz o seguinte: olhe, se você estiver na posição, se Deus estiver descortinando o céu para você, ninguém poderá tocar em você, o diabo vai correr de você. E meus irmãos, a gente vai aprender que não é bem assim à luz da Bíblia. Normalmente, quando o Senhor nos conceder revelações, e perceba que revelações significa enxergar a vontade de Deus plenamente, é isso que é uma verdadeira revelação. Revelação não é identificar RG, CPF e adivinhar coisas que vão acontecer no futuro, mas revelação significa tirar o véu, significa contemplar face a face a vontade de Deus. E no momento que você tiver essas revelações, prepare-se para as aflições. É isso que a Bíblia nos mostra, é esse tipo de sabedoria que nós extraímos da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja que conhece a verdade, ela vai padecer muito mais tribulações do que as igrejas que não conhecem a verdade. Aqueles que conhecem e vivem a sã doutrina, eles passarão por aflições muito maiores do que aqueles que não conhecem a sã doutrina. É assim que a Bíblia nos mostra: pois quem mais é dado, mais é cobrado. Todos abriram a Bíblia no capítulo 11. Nós ainda precisamos falar de 3 versículos do capítulo 11. Afinal de contas, na semana passada nós paramos no versículo de número 29. Nós vamos ler dos versículos 30 a 33 e depois vamos orar e dar início à nossa explanação. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão abençoada. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã onde sentimos o Teu Santo Espírito, Senhor, pairando sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concede de iniciar a nossa semana na Tua santíssima companhia, Senhor. Ó Pai, que esse momento não seja em vão, mas que nesse momento a Tua palavra possa, Senhor, falar aos nossos corações e mente. Nos ajuda, meu Deus, a entender um pouco mais da Tua vontade e a contemplar um pouco mais da Tua face, Senhor. Firma os nossos passos no Teu santo caminho pela Tua palavra, Senhor, e nos concede que estejamos sempre ao Teu lado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Perceba, meus irmãos, Paulo agora, ele está falando aqui, como nós já temos meditado há 2 semanas, sobre essa defesa de Paulo.
Mais uma vez, vamos dizer, vamos recapitular. Paulo está defendendo o seu ministério, uma vez que lá na cidade de Coríntios apareceram falsos mestres que começaram a falar mal do apóstolo Paulo e a tentar desmentir os seus ensinos, dizendo que o apóstolo Paulo não teria autoridade de ensinar da parte de Jesus. Então o apóstolo Paulo defende o seu apostolado e a sua defesa, ela chega a ser escandalosa, porque a defesa de Paulo não está na fortaleza dele, mas a defesa de Paulo é apresentada justamente em meio a fraquezas. O apóstolo Paulo se apresenta como uma pessoa fraca, como uma pessoa que precisa fugir, como uma pessoa que padece muitas lutas. É assim que o apóstolo Paulo se apresenta. E esse comentário é bastante relevante nos dias de hoje, onde surgem-se, multiplicam-se cada vez mais super pastores, acompanhados de super crentes em suas super igrejas. E a Bíblia nos apresenta que verdadeiramente ninguém é super. Todos nós somos vermezinhos de Jacó. Todos nós carecemos do poder de Deus para nos manter firmes. E o poder de Deus se manifesta justamente em nossa fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 30: se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar a respeito da minha fraqueza. Por que, meus irmãos, é tão importante o cristão se gloriar em sua fraqueza? Porque quando o cristão é fraco, o Deus dele é forte. Quando o cristão é forte, o Deus dele é fraco. Por exemplo, meus irmãos, existem cristãos que dizem assim: hoje ninguém me segura porque eu estou de jejuando. Então quer dizer que quando você está de jejuando, você fica mais forte. Então quando você está de jejuando, o seu Deus fica mais fraco. Sabe, quando o seu Deus é grande, você se torna pequeno. Mas quando você se faz grande, o seu Deus é que se torna pequeno. Por isso que Paulo ele defende, Paulo fala acerca de si mesmo, ele vê essa necessidade de falar acerca do seu ministério, mas em momento nenhum ele diz que ele faz isso com o objetivo de trazer as atenções para si. Gloriar-se significa trazer as atenções para si. Paulo diz: eu não vou trazer as atenções para mim, porque as atenções devem estar voltadas somente para Cristo. Aleluia. É Cristo que é o centro das atenções na igreja, e não os homens e nem as mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus. Por isso ele diz: se eu me gloriar, eu só vou me gloriar acerca da minha fraqueza. Como ele diz em 1 Coríntios 15:10, porque eu trabalhei mais do que todos os outros juntos, mas não eu, a graça de Deus que estava comigo. Se somos cristãos, se estamos firmes no caminhar cristão, não é graças a gente que a gente está assim. Muitas pessoas trazem as suas receitas e dizem assim: sabe por que eu tenho um ministério de sucesso? Porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu dou o dízimo do ento, da hortelã e do cominho, porque, sabe, eu oro de cabeça para baixo, ou então porque eu subo no monte de Itapuã 5 vezes por semana, meio-dia no sol quente de terno e gravata, então é por isso que eu vivo cheio de poder e de unção. Então, meus irmãos, o seu Deus não é igual ao meu. Porque o meu Deus não me deve nada. Ainda que eu acampasse, como nós vimos com tristeza, pessoas que se dizem cristãs e não conhecem a Bíblia, estão acampando no monte de Itapuã, buscando o que eu não sei, deve ser um bronzeado que eles estão buscando. Só pode ser um bronzeado, que é isso que eles vão encontrar lá. Mas essas pessoas estão acampando lá em cima com o objetivo de buscarem unções ou algo desse tipo. Mas, meus irmãos, deixa eu lhe dizer, ainda que eu more lá, Deus não é obrigado a me dar nada. Deus não me concede conhecimento, Deus não me concede dons em virtude de algo que eu faço ou algo que eu pratique. Todas as coisas são dadas para o crente pela graça de Deus. É engraçado como a maioria das pessoas que se dizem espirituais, elas sequer sabem o que falam. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu tenho muitos dons espirituais,
que eu consegui orando e jejuando. Eu venho cá, se é dom, então você não conseguiu. Porque a palavra dom significa presente. E você não recebe um presente porque você fez algo de bom ou de mal. Você recebe um presente em virtude da bondade daquele que te deu o presente. Principalmente no nosso relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que não devemos praticar boas obras, que não devemos andar em obediência e que não devemos andar em sujeição a Deus. Mas nós não temos que fazer essas coisas para receber, mas nós temos que fazer essas coisas porque já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Nós não estamos aqui porque precisamos receber alguma coisa. Nós estamos aqui porque já recebemos todas as coisas. Por isso que Paulo diz, eu me glorio a respeito da minha fraqueza, porque cada vez que eu me enxergo como pequeno, as pessoas veem que grande aqui só tem um, que é o meu Deus. Quando o apóstolo Paulo chegou em uma determinada cidade, ele viu lá um homem aleijado que tinha fé para ser curado. E ele foi lá e disse, bora meu filho, levanta, adianta seu lado. E aquele homem levantou e as pessoas começaram a querer dar glória a Paulo e a Barnabé. E ele disse, de jeito nenhum, a glória não é para mim, por que vocês estão querendo dar glória a mim? A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Pedro, quando tinha lá um aleijado junto à porta daquele templo chamado, a porta do templo chamado Formosa, e ele disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E as pessoas ficaram estupefatas com o apóstolo Pedro. Ele disse, por que vocês estão olhando para mim? Quem fez isso não fui eu, quem fez isso foi Cristo. E é assim que o cristão tem que andar, sempre dando glória ao seu Senhor e nunca recebendo glória para si mesmo. Por isso que Paulo, ele agia desta forma. Eu me glorio só em uma coisa, na minha fraqueza. Quando as pessoas dizem, Paulo, você é forte, eu não sou não. Paulo, você é santo, não sou não. Paulo, você é poderoso, mas não sou de jeito nenhum. Quem é o meu Senhor. Se você quiser, eu lhe apresento ele. E ele vai dizer a respeito de algo que ele tinha muita vergonha. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Paulo está contando aqui uma história que o envergonhava. Porque tudo que Paulo mais queria era o quê? Dar sua vida por Jesus. Mas ele está dizendo, eu sou tão fraco que teve um dia que eu tive que adiantar o lado, sair escondido, como que um malfeitor, como que um fugitivo. Autoridades queriam me prender e eu fugi. Coisa que você nunca mais vai ver se repetir na vida de Paulo. Depois desse dia que ele fugiu aqui em Damasco, logo no início da sua vida cristã, nunca mais ele fugiu. Todas as vezes que queriam prender, ele dizia, quer me prender, então me prenda. E várias vezes ele foi preso e açoitado. E nunca mais ele fugiu. E ele está querendo justamente mostrar, eu sou fraco. O que Paulo está dizendo aqui é o que? Demonstrando àquelas pessoas as suas fraquezas. Porque muitas vezes nós vamos ser acusados por aquele que tem a vocação de nos acusar. Não é à toa que o seu nome é Satanás, que quer dizer justamente acusador. E esse acusador vai nos acusar. Por que você acha que você é crente? Você fugiu, rapaz. Você está dizendo agora que vai dar sua vida por Jesus? Você é um covarde. Se lembra daquele dia que você desceu lá da muralha e saiu correndo com o rabinho entre as pernas? Satanás sabe os dias que muitas vezes a gente retrocede em vez de avançar. Mas nós sabemos o Deus em que temos crido. Por isso, meus irmãos, não nos envergonhamos da nossa fraqueza. Mas a nossa fraqueza, ela serve para mostrar para aquelas pessoas que ainda não têm Cristo, que nós cristãos somos iguais a elas. Sabe, hoje em dia, os cristãos, eu falo isso com muita tristeza, eles muitas vezes se enchem de orgulho, sabe, e fazem questão de quererem se colocar em uma posição melhor do que a dos ímpios. Meus irmãos, jamais façam isso. O Senhor Jesus, acerca
acerca disso, ele vai dizer sobre um fariseu e um publicano que sobem ao monte, ao templo para orar. E ele vai reprovar a atitude do fariseu que se achava superior. E ele vai aprovar a atitude do publicano que se achava inferior. Por isso que nós cristãos não somos melhores do que os ímpios, nós somos apenas mais responsáveis do que os ímpios. Os nossos olhos foram abertos e agora a gente vê, e em virtude do que a gente vê, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Os ímpios, eles não viram e por isso não creram. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a soberba, com esse ato de se achar melhor do que os outros, quando na verdade não somos. É verdade, sim. Mas demonstrar para as pessoas que somos tão fracos contra elas. Eu queria ser tanto como fulano já tem 5 anos de igreja, nunca se desviou, e eu várias vezes entrei e saí, não consigo me firmar. Meu irmão, se fulano tem 5 anos de igreja, é graças a Deus, não é graças a ele não. É verdade. Porque vontade para se desviar e oportunidade para isso não deve ter faltado para fulano. Todas as coisas que acontecem na vida de um cristão, acontecem graças a Deus. Verdade. É por isso que o cristão verdadeiro, ele tem uma coisa que o cristão que não é verdadeiro não tem, que é gratidão. O cristão verdadeiro, ele tem o seu coração repleto de gratidão a Deus, porque ele sabe que nada do que ele é e nada do que ele faz vem dele mesmo, mas vem daquele que o salvou, e por isso ele vive a sua vida em gratidão a Deus. Por isso que a nossa vida não é fácil e nem difícil, mas a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Eu creio. E se a gente não está achando, é porque a gente não está vendo direito. Amém? Amém. Agora, meus irmãos, vamos passar para o capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, eu passarei as visões e revelações do Senhor. O que está acontecendo aqui? Uma das coisas que mais os falsos apóstolos faziam era se gloriar das suas visões. Meus irmãos, é exatamente o que a gente vive hoje. Hoje você chega em uma determinada igreja e vai aparecer lá um missionário, uma missionária, ou um tetrarca, um apóstolo, e ele vai dizer: mas ainda hoje de manhã o Espírito Santo sentou comigo, a gente tomou um café da manhã, bateu um mau papo e foi maravilhoso, e ontem à noite Jesus chegou do lado da minha cama e me revelou coisas ocultas e profundas, e semana passada quem chegou lá do lado da minha cama foi o próprio Deus que bradou, né? Quando fala de Deus, o pessoal diz assim: Deus bradou. Eu digo: meu filho, ele bradou, né? Tá certo. Então o pessoal ama esse tipo de revelação. É por isso que os livros que mais vendem no meio de determinado ramo evangélico são os livros das supostas revelações. E não é uma coisa atual isso hoje. Coisa antiga que os falsos apóstolos já faziam há muito tempo. Eles se gabavam das suas revelações. Sabe, enquanto o apóstolo Paulo se afadigava em pregar a palavra de Deus e somente a palavra de Deus, as pessoas não queriam a palavra de Deus, elas queriam as mágicas, elas queriam as supostas revelações. Então, olhe, aquelas histórias, sabe, maravilhosas, aquelas histórias muito parecidas com as histórias da mitologia grega, que a cidade de Corinto estava na Grécia. Então os gregos amavam a mitologia. É na mitologia grega que a gente vai ver a história de Hércules, que é filho de Zeus com uma mulher, e aí Hércules faz aquelas coisas, sabe, mata o leão de não sei o quê, e a gente vê a história, por exemplo, de Perseu, e a gente vê a história de vários homens que tinham seus poderes e que faziam coisas extraordinárias e tinham revelações as mais mágicas possíveis. Então, quando os falsos apóstolos chegaram com essas revelações mentirosas, a igreja recebeu aquilo. Por quê? Porque a carne ama essas coisas. Olha, eu vejo assim, ó José, eu estou olhando para você e eu estou vendo um coração, mas ele está partido. Estou vendo agora Deus colando esse coração. Olha, Deus está me dizendo que a sua varoa está chegando, e é esse mês, receba assim, ó. Então, esse tipo de revelação a gente gosta. Você olha para o irmão, por exemplo, que está na cara dele, todo desempregado, duro, não tem para onde ir, e você diz: olha, Deus está abrindo, olha, eu estou vendo assim uma chave na
na sua mão é dourada, tem oportunidade de emprego na sua vida, homem. Então a gente gosta dessas coisas. Sabe, a gente gosta de dizer, olha, eu vejo assim, a luz está entrando, Deus está dando renovo aí para o povo aqui essa noite. Esse tipo de revelação afastado da palavra de Deus, quando na verdade a palavra revelação, como eu disse para vocês, significa tirar o véu. O que é revelar? É, por exemplo, textos que você leu 10, 20, 30 vezes e você não sabe o significado da Bíblia. Vem o pregador e explica, e aí você diz, agora eu entendi. Então é porque foi revelado. O que estava oculto foi revelado. Eu não sabia o que significava isso, agora eu sei. Revelação significa justamente trazer luz, trazer conhecimento, e não mágicas. Por isso que Paulo diz, olha, se eu tenho que me gloriar a visões e revelações do Senhor, ele vai dizer, olha, o apóstolo Paulo, ele está tão sem graça para fazer o que ele vai fazer. Olha como ele começa o texto. Eu conheço um homem em Cristo. Ele não queria dizer nem que era ele. Enquanto as pessoas se gabam de dizer, olha, eu não quero me gabar, mas ainda hoje o Espírito Santo bradou assim no meu coração, dizendo, filho, eu te amo, né? Então as pessoas fazem questão, por quê? Porque isso traz glória para eles, sabe? É comum as pessoas testificarem acerca do seu ministério, dizendo, olha, aqui tem milagre, viu? Olha, pode vir, é na quinta-feira à tarde, é o culto dos milagres e das maravilhas, e se Deus não mudar a sua vida, eu mudo o meu nome. Paulo não fazia esse tipo de coisa. Como eu disse para vocês, Paulo não tinha nenhuma necessidade de aparecer. O único objetivo da vida de Paulo era fazer Cristo conhecido. Aleluia. Como João Batista, ele aprendeu que é necessário que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Então ele começa, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Meus irmãos, é isso que a gente vê. Visões de Deus não era uma coisa comum para Paulo. Como tem gente que fala de visões como fala de um jogo de futebol. Olha, hoje de noite Deus me deu uma visão assada, na semana passada ele me deu uma visão assim. Como assim? O apóstolo Paulo, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando do apóstolo Paulo. Quando ele vai falar de uma visão, ele lembra de 14 anos atrás. Sabe, não era uma coisa, não era trivial para o apóstolo Paulo ter uma visão. Era uma coisa difícil. Por quê? Porque Deus escolheu falar com o homem através da sua palavra. Essa é a verdadeira revelação que nós temos disponível e é suficiente para a gente. Se eu nunca tiver uma visão espiritual na minha vida, mas eu acreditar na palavra de Deus, eu serei salvo. E se eu tiver várias visões espirituais na minha vida e não acreditar na palavra de Deus ou não conhecê-la, eu não serei salvo. A palavra de Deus é que nos faz conhecer a Deus, e não essas visões espetaculosas. Mas ele conta uma que ele teve há 14 anos. Há 14 anos. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sabe, meus irmãos, quando você tem uma visão de Deus, quando você se aproxima de Deus de alguma forma, você não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque se relacionar com Deus é algo que é além da nossa compreensão. Então Paulo não sabe dizer se foi o corpo dele que foi arrebatado, se foi uma visão que ele teve. Ele não sabe explicar direito. Ele sabe o que aconteceu com ele, mas ele não sabe como se operou essa situação. Perceba a sinceridade do apóstolo Paulo. Até para contar a sua visão, ele é simples e humilde. Hoje em dia, nós estamos repletos de pessoas que aparentam saber tudo, quando na verdade elas não sabem nada, mas elas inventam a maioria das coisas que respondem. A gente não tem que ser assim. Se você não sabe alguma coisa, você diz, meu irmão, não sei, eu vou estudar, eu vou orar. É melhor você dizer que não sabe do que você responder uma mentira, ou do que você dizer algo que não é verdade. Por isso que ele diz, e se sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Sabe, essa expressão paraíso é uma expressão bastante peculiar na Bíblia.
essa expressão significa o terceiro céu, que significa a habitação de Deus. Porque segundo a cultura hebraica, existem 3 céus. Existem o céu atmosférico, existe um céu espiritual, onde habitam os corpos espirituais, que são quem? Anjos e demônios, que também são anjos, mas são anjos caídos. Por isso que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os poderes e potestades, contra as hostes espirituais do mal que vivem nas regiões celestes. Esse é o segundo céu, onde há essa movimentação de anjos e demônios. E no terceiro céu é a habitação de Deus, é propriamente o paraíso. É, por exemplo, o que Jesus vai responder àquele ladrão da cruz. O ladrão da cruz está lá e ele está olhando para Jesus e está dizendo: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor responde àquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo na habitação de Deus. É o lugar ao qual Jesus diz aos seus discípulos, lá no Evangelho de João: olhe, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. É o paraíso, é onde nós vamos habitar eternamente com Deus, como aprendemos ontem lá na formosa Betel, em Apocalipse capítulo 21, e Deus nos dará novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, já não existe mais. É o paraíso, é o lugar aonde nós iremos, é o lugar aonde Paulo foi. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. O que significa uma palavra inefável? É uma palavra que não se pode falar. Ele ouviu coisas que ele não podia dizer. Por quê? Porque não era lícito ao homem referir. O que significa não é lícito? Significa que se você falar, você está cometendo um crime. Por exemplo, meus irmãos, não é lícito roubar. Então significa que se eu roubar, eu estou cometendo um ilícito ou um crime. Não é lícito eu matar alguém. Então se eu matar alguém, eu estou cometendo um ilícito, um crime. Então quando essas pessoas vêm e supostamente trazem revelações do céu, dizendo que Jesus esteve lá comigo no céu e me disse que minha casa era aqui, a sua casa era lá, e disse que era mais ou menos assim. Gente, já é lícito agora. É por isso que um dos livros que eu amei quando eu não conhecia Deus era A Divina Revelação do Céu, de um autor norte-americano que também escreveu A Divina Revelação do Inferno, que de divina não tem nada. Por quê? Porque não é Deus que dá revelação a essas pessoas. Então você vai a determinadas igrejas, normalmente pentecostais, e você vai ver um monte de pessoas dizendo lá: porque essa noite em sonho o Espírito Santo me levou lá no céu, e foi um negócio assim bonito, e Deus me disse isso e aquilo. Agora já pode falar do que vem lá em cima? Porque para Paulo não podia, quer dizer que são 2 pesos e 2 medidas? Então não acredite nessas pessoas. Por isso que quando as pessoas às vezes elas ficam com raiva de mim, muitos deles chegam para mim e dizem: pastor, chegava, né? Agora já não chega mais porque ele já tem raiva de mim. Mas chegava e dizia: porque fulano falou isso, falou aquilo. Eu falei: você acredita? O senhor não acredita não? Eu falei: em nada. Olha, pastor, cuidado, porque é o Espírito Santo. Eu digo: meu filho, esse não é o santo não, esse é o outro Espírito. Porque o santo ele só faz de acordo com o que ele mesmo falou na sua palavra. Quem você acha que inspirou os homens a escreverem as palavras que estão na Bíblia? É o Espírito Santo. E você acha que esse Espírito Santo vai se contradizer? Meus irmãos, Deus não se contradiz e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não vai tomar a vida de uma pessoa e falar com essa pessoa as coisas que são contraditórias àquilo que ele mesmo falou na Bíblia. Mas, muito pelo contrário, o próprio Espírito Santo, quando inspirou o escritor dos Hebreus, ele disse que é a palavra de Deus que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Por exemplo, meus irmãos, eu posso ter um coração tão enganoso que eu tenho um sonho à noite e eu acho que aquele sonho é uma revelação de Deus, quando não é uma vontade do meu coração. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de noite que Deus vai me dar uma Ferrari. Eu disse assim, rapaz, Deus me deu uma revelação profunda, disse que a Ferrari ia chegar assim, ia chegar assado, e eu estou aqui esperando, não é mesmo, meu filho? Mas a palavra de Deus, ela é apta para fazer você discernir os pensamentos e as intenções do coração, para saber se de fato procedem de Deus, ou se procedem do seu próprio coração, ou até mesmo como que uma influência maligna na sua vida. Porque os falsos espíritos também dão falsas revelações. O apóstolo Paulo chegou a nos ensinar nessa carta que muitas vezes ele se traveste de anjo de luz. Sabe, tem pessoas que acreditam em visões espirituais. Olha, um anjo apareceu lá e ele disse para mim assim, assado. Eu falei, você acreditou? Foi? Mas era um anjo de luz. Eu digo, Satanás se disfarça de quê para enganar? Sabe, para enganar o crente, Satanás não vai vir de chifre, meu filho, com tridente e com rabo. Ele vai se disfarçar de um anjo de luz para tentar te enganar. E a única forma de você defender a sua fé é a palavra de Deus. Então, quando Satanás vier como um anjo de luz para tentar te enganar, você só tem a palavra de Deus como a sua defesa e como o seu ataque. Você, meu irmão, não venha com essa sua luz. Meu irmão, não que Satanás é nosso irmão, mas camarada, não chegue para cá desse jeito não, porque eu sei quem é você. Você pode vir com essa luz toda aí, meu filho, o problema seu é da Coelba, eu não acredito em você não. Então, nós acreditamos na palavra de Deus, e somente nela. E se você manejar bem a palavra de Deus, ninguém te engana, nem o próprio diabo. Por isso, meus irmãos, que Paulo ele foi arrebatado e ele disse: o que eu vi não era lícito o homem falar, porque era uma revelação pessoal. Sabe, a semelhança do que aconteceu com o profeta Isaías, aquela revelação foi um instrumento de força na vida do apóstolo Paulo, para que mesmo diante de todas essas lutas que ele enfrentou aqui, ele nunca duvidasse do Deus que o chamou. Aleluia. Muitas vezes nós que somos fracos tendemos a duvidar. Por exemplo, eu me pergunto toda semana: Senhor, será que o que eu estou fazendo é certo? Essa semana eu estava pregando, foi lá no Alto das Pombas, e eu falei assim: Senhor, a igreja de todo mundo, ela cresce, os pastores pregam, e ainda que seja um pouquinho, mas ela vai crescendo, mas lá ao contrário, lá os anos vão passando e o povo vai diminuindo, sabe? A gente fica pensando assim: Senhor, será que tem alguma coisa de errado? Será que por acaso a pregação está errada? Eu preciso corrigir algum ponto aqui? E normalmente quando a gente vai orar, o Senhor disse: não, meu filho, é assim mesmo. Se você está querendo algo fácil, é melhor você, né, preparar um McDonald's para você. Porque a caminhada cristã, ela é uma cruz, e nós todos temos que carregar, cada um a sua, dia após dia, seguindo o Senhor. Pois é uma frase que não é minha, ela é de Spurgeon, e todos os dias eu repito ela para mim, principalmente antes de iniciar os estudos e os cultos. A igreja que o mundo ama, Deus odeia. É uma frase que eu sempre repito para mim antes de iniciar os cultos e os estudos. Porque é uma forte tendência no nosso coração de nos agradar. É uma forte tendência no nosso coração de, sabe, em virtude dos nossos pecados, nós passarmos a mão na cabeça do pecado um do outro. Mas a igreja não é lugar para fazer isso. A igreja é lugar de correção, tanto do seu pecado quanto do meu. É verdade. Por isso que nós não estamos aqui com o objetivo de agradar a nós mesmos e nem muito menos agradar o mundo, mas o objetivo aqui é agradar a Deus. Nesse objetivo de agradar a Deus, muitas vezes nós pessoalmente vamos ser desagradados e vamos ser portadores de notícias desagradáveis para determinadas pessoas. Por isso o apóstolo Paulo ele diz: não é lícito para mim referir essas coisas. E ele diz: de tal coisa me gloriarei, não porém em mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E Paulo está dizendo: eu estou me gloriando nisso, eu estou revelando, eu estou dizendo para você essa experiência que eu tive. Mas
eu não estou trazendo glória para mim, eu não estou querendo falar essas coisas para você, para dizer que eu sou o cara. Não, eu sou fraco. É as minhas fraquezas que eu quero que sejam evidentes. Eu quero que vocês me enxerguem como um homem fraco, que tem um Deus forte. Como um homem que estava perdido e foi achado. Como um homem que estava morto, mas foi revivido pelo seu Deus. Pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. O apóstolo Paulo agora está dizendo: o que eu estou falando aqui, diferentemente dos falsos apóstolos que falam mentira, o que eu estou falando aqui é verdade. Sabe? É isso que faz toda a diferença do cristão verdadeiro para o cristão falso, a verdade. O cristão falso, ele não tem a verdade. Muitas vezes ele pode achar até que é verdade, mas não é. Existem muitas pessoas que estão nessas falsas igrejas e que elas estão sendo enganadas. Mas elas não estão sendo enganadas como que coitadinhas, mas elas são enganadas porque elas querem ser enganadas. É como está escrito em 2 Tessalonicenses. O espírito do erro, ele vem para as pessoas que não querem a verdade. Então, quando você abre a Bíblia e mostra para a pessoa a verdade, a pessoa diz: não, não é bem assim. Então, essa pessoa, ela está apta para receber o espírito do erro. Por quê? Porque ela não recebe a verdade de bom grado. Ela não recebe a verdade de todo o coração. Ela não quer a verdade, ela rejeita a verdade. Então, essas pessoas que rejeitam a verdade, Deus envia para elas o espírito do erro. E o que é esse espírito do erro? É um espírito que, pela autorização do próprio Deus, tem poder para fazer sinais e prodígios, para enganar essas pessoas, para que cada vez mais elas sejam condenáveis. Por quê? Porque elas não quiseram a verdade. O que elas queriam era as satisfações dos seus deleites, a satisfação das suas vontades. É por isso que, como nós vemos num determinado salmo, o Senhor Deus diz: deu-lhes o que pediram, mas fez definhar a sua alma. E nós já falamos acerca desse salmo aqui. Esse salmo lá, o salmista está falando justamente de um evento, de um acontecimento que teve no povo de Deus. O povo de Deus que estava lá no deserto começou a falar mal de Deus. Por quê? Por causa do estômago. Uma das coisas que fazem mais a gente falar mal de Deus é a fome. A gente, sabe, são as nossas concupiscências. E aquele povo, ele estava dizendo: rapaz, só esse maná é pão, todo dia é pão. Quer dizer que não tem um queijinho, um presuntinho, né, uma coisinha, sabe, para a gente botar dentro do pão, é pão. E eles queriam carne. E Deus disse: vocês querem carne? Vou mandar carne para vocês, numa quantidade que vocês vão ficar assustados. E Deus enviou codornizes. E eles começaram a preparar, e a Bíblia diz: quando a carne ainda estava na boca deles, não tinha nem descido para o estômago, Deus matou todo mundo. Sabe, Deus deu aquele gostinho para eles, e quando eles começaram a dizer: rapaz, Deus é conosco, eu aprendi lá naquela igreja do falso evangelho que eu tenho que reivindicar meus direitos. Que se eu não reivindicar meus direitos, Deus não vai me dar. Então eu chego lá, eu pego meu dízimo e eu mostro: Deus, eu dizimei, como se ele não soubesse. Eu dizimei, agora eu exijo o meu emprego, eu exijo, sabe, a minha saúde. Então as pessoas são ensinadas a reivindicar os seus direitos diante de Deus. E aí quando acontece, tá vendo? Sabe por quê? Aconteceu algo de bom, porque eu cheguei e tive uma conversa séria com Deus. Disse: ó Deus, se o Senhor me der esse emprego, eu vou para outra igreja. E aí Deus foi lá e agiu na minha vida. Pois ele agiu na vida desse pessoal e depois matou todo mundo. Por isso que esse é o espírito do erro. Sabe, as pessoas vinham até mim e dizem: mas pastor, eu fui nessa igreja, eu fiz essa campanha e não funcionou. Meu irmão, é claro que vai funcionar. Esse é o papel do espírito do erro. Sabe, está escrito na Bíblia, mas por que as pessoas não sabem? Porque elas não querem saber e têm raiva de quem sabe. Os ímpios são assim: olha, eu não conheço a Bíblia, não quero conhecer e não venha me ensinar. Eu não tenho tempo esse negócio para conhecer Bíblia. Eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre. É como, por exemplo,
Tem uma pessoa que tem problema de locomoção e você diz assim, você quer o seu milagre para quê? Eu tenho tanto vontade de correr a São Silvestre. Sabe? A pessoa não enxerga direito. E ele diz assim, você quer enxergar direito para quê? Porque eu queria assistir as novelas da Globo. O pessoal vive falando que novela é um negócio bonito e eu assim não enxergo direito. Eu queria tanto ver a novela da Globo. Então as pessoas querem os milagres para quê? Para servir a Deus? Não. Elas querem os milagres para servirem a si mesmo. Mas o que é que a gente vê? A sogra de Pedro estava doente, Jesus curou ela, passou a servir a Jesus. Mas nós vivemos tempos assim, onde os homens não são amigos de Deus, mas muito pelo contrário, eles são amigos de si mesmos, são amigos dos seus próprios deleites, e a igreja está cheia de falsos crentes, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E Paulo tem que se defender justamente por causa desses falsos crentes. Paulo não está se defendendo por causa de ímpios, mas por causa de falsos crentes que se infiltraram na igreja de Coríntios. E ele diz, pois se eu vier a gloriar, eu não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e do que de mim ouve. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês fiquem me achando super aqui. Eu sou exatamente quem você está vendo e quem você está ouvindo. Eu sou uma pessoa igual a vocês. Enquanto tem determinadas igrejas que botam São Paulo como um camarada, sabe, um santo, totalmente diferente de mim, de você, Paulo está fazendo questão de dizer, eu sou igual a vocês. Eu sou exatamente igual a vocês. Meus irmãos, um homem que foi arrebatado aos céus, valendo 10 pontos, quem foi? Elias, amém? Elias foi arrebatado ao céu. Sabe o que a Bíblia diz acerca de Elias? Que ele é igual a gente. Leia o livro de Tiago, e Tiago vai dizer exatamente isso. Sabe, Elias, ele era um homem sujeito a paixões como eu e você. Quando ele diz sujeito a paixões, é porque era um homem cheio de falhas como eu e você. Sabe, esses grandes homens da Bíblia, eles só foram grandes por causa do Deus dele, porque neles mesmos eles eram pequenos. Meus irmãos, normalmente me dizem que eu sou muito parecido com Elias. E aí eu fico me achando, mas depois a pessoa vem e me diz, você é parecido com Elias porque você fica querendo se infiltrar, se jogar na caverna e achando que é só você que é crente, né? Então quando as pessoas me comparam com Elias, não é pela coisa boa de Elias, não. Normalmente é pela coisa ruim de Elias. Mas a gente acha isso maravilhoso. Porque, sabe, nós cristãos passamos uma luta muito grande internamente. Externamente as pessoas estão vendo e muitas vezes nem acham que a gente passa luta. A gente chega aqui toda semana com a nossa Bíblia, né, barbinha feita, cabelo pro lado, e a pessoa diz assim, rapaz, esse camarada é crente, e aí passa uma semana, passa duas, passa três, passa um ano, mas na nossa mente a gente sabe as dúvidas que tem. Meu irmão, não tem um dia que eu não chegue no espelho e digo, sabe que você é crente mesmo? É assim. Sabe? Porque nós passamos essas dúvidas, porque a gente sabe o que a gente pensa. A gente sabe o que a gente faz. Tem coisas que a gente pensa, meu irmão, que a gente tem vergonha, até pra gente mesmo. Mas a gente sabe que se a gente está aqui não é por causa da gente, é por causa de Deus. É por isso que a gente se prostra diante dele. Sabe, a expressão aqui que as irmãs cantaram de uma forma tão linda hoje de manhã, Hosana ao nosso rei. A expressão Hosana em hebraico significa salva-nos, Senhor, livra-nos, Senhor. Quando nós clamamos Hosana nas alturas, é salva-nos, ó Senhor das alturas. Por quê? Porque nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos todos os dias. Todos os dias, meus irmãos, é por isso que a gente precisa de um pastor. Se não fosse o bom pastor que deu a vida por nós, nós nunca seríamos salvos. Sabe, o cristão ele é salvo não porque ele quis, mas porque Deus quis. Nós perseveramos até o fim, não porque somos fortes, mas perseveramos até o fim, porque mesmo em virtude da nossa fraqueza, o nosso pastor é forte. E ele nos conduz. Ele nos conduz mesmo contra a nossa própria vontade. E é isso que a gente vai ver aqui. Sabe,
Hoje de manhã eu estava ouvindo um audiobook do pastor John MacArthur. Eu tenho comentado com os irmãos, crescimento espiritual, ele está disponível gratuito no site, quem quiser me pergunta no final. E nesse audiobook ele vai falar sobre um hábito dos pastores em Israel. Então, quando um pastor ele tem uma ovelha rebelde, você sabe qual é a característica de uma ovelha rebelde? É que ela não gosta de ficar perto das outras ovelhas e nem do pastor. A ovelha rebelde é aquela que se afasta do rebanho e que quer determinar a sua independência. Você sabe o que o pastor faz com a ovelha rebelde? Quebra a perna dela. Ele quebra a perna dela e aí depois engessa a perna e bota a ovelha no regaço, nas suas costas, e ele vai conduzindo a ovelha sempre perto de si, até que aquela perna da ovelha se recupera e a ovelha nunca mais se afasta. Diz que dá certo para ele lá. E aí aquela ovelha que teve a sua perna ligada, agora só quem pode quebrar a perna é o bom pastor. Então, aquela ovelha que teve a sua perna ligada, agora ela aprendeu que não pode mais se afastar e ela só fica perto do seu pastor. Por isso, meus irmãos, que a gente vai ver o que vai acontecer com Paulo aqui. Nós falamos revelações sobre revelações e aflições. Enquanto a maioria das pessoas que dizem que tem revelações aqui e que através das suas revelações as suas vidas são maravilhosas, Paulo vai dizer, depois que eu tive uma revelação, o negócio ficou difícil. Assim que eu desci do meu encontro com Deus, quando eu cheguei aqui embaixo, quem estava me esperando foi Satanás. O pessoal diz assim, olha, eu tive um encontro com Deus quando eu cheguei aqui embaixo. Sabe aqueles encontros que a gente não tem aqui e que as pessoas, aqueles retiros espiritual que o pessoal diz que foi maravilhoso, que subiu, desceu, que foi para o lado, foi para cima. Eu digo, meu filho, se você quer ir para frente, para trás, eu aconselho você a ir para o carnaval, aquelas marchinhas que diz, vai para frente, vai para trás, né? Igreja não é lugar para isso. E aí, esse pessoal que diz que subiu, desceu 3 dias de não sei o quê, e aí, rapaz, depois daquele avivamento, a minha vida melhorou tanto. Eu digo, então o avivamento não foi bíblico. Porque se for bíblico, depois que você tiver aquele encontro com Deus, a sua vida vai piorar um bocadinho. Por quê? Justamente para que você não se ensoberbeça. A maioria das pessoas que estão na igreja hoje em dia, elas acreditam que as suas vidas são transformadas quando elas fazem coisas ou prestam sacrifícios a Deus. Ah, sabe por que a minha vida financeira melhorou desde que eu comecei a ofertar mais na igreja? Aí a minha vida financeira deu um boom. Sabe por que a minha varoa chegou? Porque eu comecei a orar todo dia 5 horas da manhã às 6. Olha o pessoal orando, né? Então de 5 às 6 da manhã eu comecei a orar na madrugada. E aí aquilo que eu pedi a Deus fez. Então isso é essa soberba que o apóstolo Paulo está sendo protegido. A soberba é você achar que Deus te deu algo porque você tem direito de receber. É essa que é a verdadeira soberba. Quando você acha que Deus está devendo a você. Olha Deus, eu estou aqui com o meu caderninho. Você está me devendo, Deus. Eu não quero cobrar. Quem sou eu? Isso é Deus. Mas está escrito aqui no meu caderninho, aí tenha medo do caderninho de Rogério. E aí está escrito aqui no meu caderninho que para cada R$1 que eu te dou, Deus, o Senhor tem que me dar de volta 100. E pelo meu cálculo aqui, o Senhor está me devendo um bom dinheiro, viu Deus? Então vamos se acertar nesse negócio. Olha, não estou querendo passar na cara, quem sou eu? Então é esse tipo de soberba, meus irmãos, que Deus quer nos proteger. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer agora, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Perceba que as palavras revelações aqui não é a mesma palavra para visões. Sabe, o apóstolo Paulo, a partir desse versículo aqui, ele não está falando da visão espiritual que ele teve, mas ele está falando das revelações que Deus deu. Que revelações é essa? Pedro vai falar acerca dessas revelações. Se eu não me engano, na segunda carta que Pedro escreveu, ele vai dizer, olha rapaz, Deus tem revelado coisas para Paulo que muita gente não acredita. Sabe, Deus tem dado uma sabedoria para Paulo que nunca se viu na igreja. Nem nós que somos apóstolos temos essa sabedoria. Nem nós que andamos com Jesus conhecemos determinados pontos
da doutrina de Cristo, como Paulo. Não é à toa que a maior parte do Velho e do Novo Testamento foi escrito por quem? Por Paulo. Então esse tipo de revelação que Paulo está dizendo que é grande. Sabe, Paulo começou a enxergar coisas que muitas pessoas não enxergavam. Para você entender um pouco, ou resumir um pouco, de todas as revelações que Paulo teve, há uma carta especial para isso, que é a carta de Romanos. É uma carta que sintetiza, que resume essas revelações grandiosas que Deus deu ao apóstolo Paulo. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo usa aquela carta que é um resumo da fé cristã, e ele começa dizendo, olha, tanto ímpios quanto judeus, tanto gentios quanto judeus, os dois estão indesculpáveis diante de Deus. Era uma revelação que ninguém tinha naquele momento ainda. E depois ele vai dizer, olha, a justificação é pela fé, ela não vem de obras. E ele vai falar sobre isso. Depois ele vai falar sobre a doutrina mais odiada na igreja, qual é? A da eleição. E aí ele vai dizer, nós fomos salvos porque fomos eleitos. E aí ele diz lá em Romanos 9, não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então era esse tipo de sabedoria, era essa grandeza revelada que o apóstolo Paulo está se dizendo, Deus me revelou essas coisas. E eu quase me ensoberbeci. Meus irmãos, é algo que a gente passa diariamente aqui. Eu falo por mim, muitas vezes nós nos relacionamos com determinados irmãos que têm 20, 30 anos de igreja, que não sabem a diferença de justificação para regeneração, que não sabem a diferença de justificação por obras e justificação por fé. Então muitas pessoas que dizem assim, você pergunta para ela, você foi justificado por obras ou por fé? Aí ele diz, eu fui justificado por fé, mas assim, Deus só é na minha vida porque eu dou lugar para ele. Eu falei, então não foi por fé. Mas é porque ele está dizendo isso, porque ele não sabe a diferença. Ele não sabe a diferença elementar entre justificação por fé e justificação por obras. Então a igreja está cheia de pessoas assim, e é normal nós que conhecemos um pouquinho da verdade de Deus, quando nos relacionarmos com essas pessoas, a gente se achar melhor do que elas. O apóstolo Paulo não estava aquém disso, ele corria também esse risco de se relacionar com as pessoas e de se achar melhor com elas. Por quê? Porque ele sabia coisas que aquelas pessoas não sabiam. E é por isso que ele diz, em virtude das grandezas das revelações, em virtude de Deus ter me escolhido para revelar determinadas coisas, eu quase me ensoberbeci. Sabe, quando às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e vemos a luta. Meus irmãos, essa semana eu chorei, quase que eu chorei. Quando eu cheguei aqui na quarta-feira, eu estava com dor de estômago, dor de negócio de rim, e me deu dor de dente. Eu falei, Senhor, porque antes era assim, quando estava doendo o estômago, o dente parava de doer. Quando o dente começava a doer, o estômago dava uma relaxada. Mas quando eu cheguei aqui na quarta-feira, eu falei, Senhor, sabe? E aí às vezes a gente fica pensando, Senhor, por que tudo é tão difícil pra gente? Senhor, até para pagar a conta de luz, de água, um negócio assim, meu Deus do céu, por que tudo é tão difícil? Pelas grandezas das revelações que eu tenho te dado. Sabe, meus irmãos, nós temos pessoas aqui e, mais uma vez, a glória seja dada somente a Deus. O irmão Ricardo, ele tem, se eu não me engano, 4 anos de igreja somente. Acho que ainda vai fazer 4, né? O irmão José vai fazer 3. O irmão João e eu temos 5 anos de verdadeiro evangelho. Meus irmãos, e o Senhor nos revelou determinadas coisas que existem pessoas com 40, 50 anos de igreja que não sabem. Sabe, por que a nossa vida tem que ser tão difícil para que a gente não se ensoberbeça? Meus irmãos, a luta é tão grande que a gente não tem nem tempo de se ensoberbecer. A gente passa tantas lutas que não dá tempo de se achar. Por quê? Porque a gente está o tempo todo de joelho diante de Deus, suplicando, misericórdia, misericórdia. E isso, meus irmãos, não é uma maldição, isso é uma bênção. É como Spurgeon falou, Spurgeon passou por esse mesmo caminho do apóstolo Paulo.
Spurgeon conheceu o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo quando ele tinha 17 anos. Quando ele tinha 18 anos, ele já era pastor de uma das igrejas maiores da Inglaterra. Um homem que nunca fez faculdade de teologia, os seus sermões são estudados nas faculdades de teologia hoje em dia. Mas ele diz, sabe o que é que eu mais agradeço a Deus? Eu já falei para vocês algumas vezes, em segundo lugar, a minha saúde. Mas em primeiro lugar, o que é que você mais agradece a Deus? Ele disse, as minhas constantes enfermidades. Spurgeon adquiriu depressão com 20 e poucos anos. Ele tinha gota, ele tinha uma doença degenerativa dos músculos que dava muita dor. A sua esposa também contraiu uma doença dessas. E ele disse, foram essas enfermidades que me colocaram cada vez mais perto de Deus e não a minha saúde. Por isso que a gente vê pessoas na igreja que infelizmente têm se ensoberbecido e tudo que elas precisavam era o espinho na carne. O espinho na carne não é algo ruim, mas o espinho na carne é um presente que Deus dá aos seus eleitos, para que eles não se desviem. Como nós falamos, é aquele pastor que quebra a perna da sua ovelha para que ela não se afaste e seja devorada pelo lobo. Porque muito melhor é você estar aqui, olha, mancando, mas na presença de Deus, do que correndo para longe de Deus para chegar lá e ser destruído por Satanás. Muitas pessoas se aproximam de Deus para serem curados, mas a gente vai ver, por exemplo, na vida de Jacó. Quando Jacó se encontrou com Deus, ele ficou aleijado. É por isso que até hoje os judeus não comem o músculo, o ligamento da perna. Por quê? Porque foi lá que o anjo do Senhor tocou em Jacó e ele ficou agora manco o resto da vida. O encontro com Deus deu o que para Jacó? Ficou manco. Para quê? Olha, Jacó, você ia para onde você queria, mas agora não, você vai para onde eu quero. Você está aprendendo? E é isso que Deus faz com os seus eleitos. Ele coloca no seu jugo. Meus irmãos, o Senhor Jesus fala conosco em uma determinada passagem, onde nós devida atenção. Ele diz, olhe, vinde até mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Ponhai sobre vós o meu jugo. A expressão jugo, ela é uma palavrinha que significa aquele instrumento que se coloca nas costas do boi, para que um boi, ou dois bois, ou três bois, eles andem juntos. Para que um boi não vá para lá e outro boi vá para cá, quando se vai arar a terra, se coloca naqueles bois o jugo, para que eles andem juntos na direção que quem os está conduzindo mandar. Então, quando Jesus diz, põe o meu jugo, significa, quando você colocar o meu jugo, você agora vai aonde eu for. Você não vai mais aonde você quer. Acerca disso, Jesus fala a mesma coisa com o apóstolo Pedro. Ele diz, Pedro, quando você era mais moço, você se vestia como queria e você ia para onde queria. Pedro, quando você se tornar velho, outros te vestirão e te levarão a um lugar aonde você não quer ir. Para onde Pedro não queria ir? Para a cruz. Para Cristo? Não, a sua própria cruz. Afinal de contas, o apóstolo Pedro foi crucificado em Roma por volta do ano 60, 66 depois de Cristo. Por isso, meus irmãos, é importante que a gente entenda as adversidades da nossa vida estão contribuindo para o bem. Mesmo quando o que Deus está fazendo é nos corrigindo em virtude de um pecado, aquela correção é fruto do amor de Deus e não da sua ira. Porque Deus só corrige a quem Ele ama. É por isso que tem uma frase também de Spurgeon que ele diz, nunca esteve escrito na Bíblia que Deus enriquece aos que Ele ama, mas está escrito na Bíblia que Deus corrige aos que Ele ama. E a palavra corrigir, meus irmãos, ele tem um duplo sentido. Corrigir significa disciplinar uma pessoa de repente que fez o errado, mas também significa ensinar uma pessoa que ainda não sabe o certo e do errado. Ambas as coisas é o que o Senhor faz conosco. Então, o apóstolo Paulo diz, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne.
o que era esse espinho na carne. Ele fala aqui, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A fim de que não me exalte. Sabe? Satanás é inteligente, irmãos. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Muito mais do que qualquer um de nós jamais seremos. O homem pode alcançar na sua comunhão com Deus uma coisa que Satanás jamais alcançará, que é a sabedoria. Mas nós nunca teremos a inteligência e a esperteza de Satanás, isso graças a Deus. As astutas ciladas que Satanás nos prepara. Meus irmãos, Satanás, ele tem alvos prioritários. Satanás conhece muito bem a diferença dos verdadeiros crentes para os falsos crentes. Satanás sabe a diferença entre aquele que é o seu inimigo e aquele que é o seu aliado. É por isso que nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, quando determinados homens, judeus, exorcistas, eles tentam expulsar o demônio de uma determinada pessoa, e esse demônio fala com eles e diz: olha, eu conheço a Jesus, e eu conheço a Paulo, que prega a Jesus. A grande questão é: Satanás me conhece? Satanás tem gastado tempo para te fazer desviar? Será que você é um risco para Satanás? Essa semana eu estava pensando acerca de uma frase. Se nós fôssemos acusados de ser cristãos, se ser cristão no nosso país fosse crime a partir de hoje, e você fosse acusado de ser cristão, será que as pessoas teriam provas suficientes para lhe condenar? Mas muitos iriam para a corte. Ah, é cristão. Não, rapaz, ele é cristão não. Ele vai para a igreja porque ele vai para a igreja, mas ele mente, ele rouba, ele fala mal dos outros. Não é cristão não, pode deixar esse aí, esse é da galera. Sabe, é isso que a gente está vendo aqui. O fato da gente se aproximar de Deus não vai distanciar Satanás da gente, mas vai trazer ele mais para perto da gente. Sabe quem é que entra lá no campo de batalha e que chega mais perto da morte no campo de batalha? São os melhores guerreiros. Os Estados Unidos, que é a maior força militar do mundo, ele tem na sua força militar, no seu exército, um grupamento conhecido como os SEALs. Os SEALs, ou os Marines, como eles são conhecidos, eles são a força militar mais temida do mundo. E eles recebem esse nome SEALs porque eles são treinados para agirem tanto no ar, quanto na terra, quanto no mar. Enquanto o exército, enquanto as forças militares, elas são divididas entre marinha, aeronáutica e exército propriamente dito. O exército seria o que age na terra, a marinha aquele que age no mar, e a aeronáutica aqueles que agem no ar. Os Marines, os SEALs, eles são treinados para se darem bem nos três lugares. E é justamente essa força militar mais treinada que é usado nos campos de batalha. Não se coloca qualquer pessoa na linha de frente, porque se a gente colocar um soldado mal treinado na linha de frente, é a mesma coisa que decretar a sua sentença de morte. Para as missões mais perigosas, se escolhem os soldados mais bem treinados. É por isso, meus irmãos, que todas as vezes que nós buscarmos mais a Deus, nós vamos ser encontrados mais vezes por Satanás. Quem você acha que Deus usou para confrontar a Satanás na época de Jó? Deus usou o seu melhor soldado. Quem era o seu melhor soldado? Jó. Perceba que quem inicia o diálogo com o diabo, quem inicia a conversa, não é o diabo, mas é Deus. Deus inicia o livro de Jó dizendo: viste o meu servo Jó? Viu como ele é reto, como ele é íntegro, como ele se desvia do mal? Você viu ali quem é o meu linha de frente? O diabo disse: estou vendo, mas ele só é essa pessoa porque você defende. Porque o Senhor guarda ele, porque o Senhor tem feito ele prosperar. E ele disse: bora, tira tudo de Jó.
Depois de ter tirado tudo de Jó, Jó diz uma frase que poucos crentes diriam na situação dele. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó deu um tiro no coração do diabo quando disse essa frase. Porque o que o diabo estava dizendo para Deus era justamente o contrário. Quando você tirar todas as coisas de Jó, ele vai te amaldiçoar. Mas não, quando ele tirou todas as coisas de Jó, Jó bendisse a Deus. Glória a Deus. É isso que a Bíblia nos mostra, meus irmãos. São nesses momentos tenebrosos que nós somos desafiados a glorificar a Deus mais do que em qualquer outro momento. Muitas pessoas têm buscado a Deus no intuito de fugir de Satanás. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. O crente não foge de Satanás, é Satanás que foge do crente. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em virtude de filmes como O Exorcista e outros filmes de terror que ficaram famosos, tem um monte de crente que fica com medo. Basta ver um endemoniado se entortando assim, que o crente fica morrendo de medo. Medo de quê? Você está com medo de quê, rapaz? Muito mais poderoso é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Lá nós estudamos ontem, lá na Formosa Betel, estudamos ontem acerca da igreja. E falamos acerca da fundação da igreja. A igreja surge em uma declaração que Jesus faz em Mateus capítulo 16, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Muitas vezes as pessoas interpretam aquela passagem de uma forma errada e dizem assim: o diabo vai vir para cima de mim, mas ele não vai conseguir me destruir porque eu sou igreja. Não, é o contrário, a gente vai para cima do diabo e ele não vai conseguir resistir porque nós somos igreja. Meus irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de força, de moderação, de amor. É por isso que nós temos que entender isso. Nós fomos chamados para lutar e não para nos acomodar. Por que muitos crentes se desesperam quando determinadas manifestações malignas se aproximam dele? Porque eles não querem lutar, eles querem se acomodar. Mas o cristão, ele não foi arregimentado, ele não foi chamado para Cristo para viver uma vida confortável. O cristão foi chamado para Cristo para lutar uma luta. É por isso que Paulo compara o cristão com um soldado. Ele compara a vida cristã com uma grande guerra, a ponto de, quando ele diz sobre as vestimentas do cristão, ele diz que o cristão ele tem que se vestir como um soldado. E ele diz: você tem que botar a armadura de Deus. O cristão, ele não veste uma roupa qualquer, mas ele veste a armadura de Deus. Por quê? Porque ele é um soldado. Ele precisa do capacete, ele precisa da espada, ele precisa do escudo, ele precisa da couraça, do cinto, das sandálias para se locomover mais rapidamente. Esses somos nós. Nós não fomos chamados para fugir, mas nós fomos chamados para lutar. É por isso que muitas pessoas, ao interpretar essa passagem, elas ficam perdidas. Por quê? Porque tudo que elas querem é uma vida confortável. A maioria das pessoas não quer lutar. Olha, eu não virei cristão para lutar, pastor. Eu virei cristão porque teve um pastor que me disse que se eu fosse cristão, Deus ia me dar dinheiro, ia me dar emprego, ia salvar a minha família. O senhor está me dizendo agora que eu tenho que botar uma espada, um escudo e ficar guerreando. Ah, eu não quero isso para mim não. Então eu acho que eu vou para Seixonoei. Eu estou achando que eu vou lá para o messiânico, eu estou achando que eu vou para o espiritismo, que é mais tranquilo, porque eu venho para a igreja cristã, esse pastor diz que eu tenho que ficar lutando contra o diabo. Eu não quero esse negócio para mim não. Eu acho que eu vou lá para o espiritismo, que tem um negócio de um copo que você bebe uma água e aí tudo melhora na sua vida, aquela água frutificada, né? Você só vai encontrar a verdade aqui. Se você quiser a mentira, você vai ter que ir para outro lugar. Aqui nós só temos a verdade. E a verdade é que você está em uma luta, você querendo ou não. Sabe, meus irmãos, nós aqui no Brasil não passamos por determinadas coisas que outras pessoas passam ao redor do mundo. Existem países ainda neste momento, ainda nos dias de hoje, em pleno 2015, existem países que estão passando por guerra civil. É um
um lado lutando contra outro, principalmente na África, no leste europeu, países que estão brigando. Então, determinado grupo está lutando contra outro. E deixa eu te dizer, quando você está nesses países, meu filho, você não escolhe se você vai lutar ou não. Por quê? Porque quando chegar o pessoal lá, eles vão matar. A mesma coisa, somos nós cristãos. Nessa luta contra o diabo, nós não podemos escolher não lutar. Olha, eu não quero confusão para cima de mim. Eu que não vou mexer com o diabo, quero chamar. Olha, quero conta com o diabo não. Meu filho, nós não temos essa opção. O diabo, ele é o nosso adversário. É por isso que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, vive ao derredor, bramando como um leão, esperando quem possa travar. Por isso que nós não temos essa opção de não lutar. Nós fomos chamados para vigiar e orar, para que possamos lutar a boa luta da fé. O apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, ele diz: eu combati o bom combate. Sabe, porque o cristão foi chamado para esse bom combate. E eu vou concluir aqui na manhã de hoje. Na semana que vem nós vamos iniciar dessa mesma passagem. Mas é importante, meus irmãos, que você entenda que você foi chamado para uma luta. Que nessa semana você possa lutar a boa luta da fé. Não retroceda diante dos ataques do diabo, mas muito pelo contrário, saiba que aquele que está com você é muito mais poderoso do que ele. O que o Senhor requer de nós é simplesmente vigilância e obediência. Se vigiarmos e obedecermos, a nossa vitória já foi decretada muito antes da nossa existência.